Amém. Nós adoramos o Senhor pela sua bondade, pelo seu grande amor para conosco. Como nós temos visto, a generosidade do Rei para com as nossas vidas. Amém. Vou falar um pouco nessa noite sobre... Alguém esse dia atrás me perguntou, não se fala sobre alma. Eu quero falar um pouco sobre a alma. O que é a alma? A alma é a essência do ser humano, responsável por emoções, decisões e a relação com Deus, conforme o ensinamento da Bíblia. Qual que é a definição da alma? A alma é frequentemente entendida como a identidade individual de uma pessoa, sendo a parte que sente emoções, raciocina e toma decisões. Na Bíblia, a alma é descrita como a vida de uma pessoa, e cada ser humano é considerado uma alma única. Gênesis 2:7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. Ele recebeu o Espírito. E o homem passou a ser alma vivente. Então, a alma é a identificação de cada um de nós. A palavra alma aparece mais de 700 vezes nas Escrituras, referindo-se não apenas à vida, mas também à essência do ser humano. Relação entre alma, corpo e espírito. O que a Bíblia apresenta? A Bíblia apresenta uma visão completa do ser humano, que inclui corpo, alma e espírito. O corpo é a parte física, enquanto a alma é onde residem as emoções e a vontade. E o Espírito é a parte que conecta com Deus. O apóstolo Paulo menciona em 1 Tessalonicenses 5:23, vamos ver lá. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então está enfatizando a importância
que todas as partes do ser humano sejam conservados irrepreensíveis. Então, o espírito, alma e corpo sejam conservados. De que maneiras? Íntegros, perfeitos, para o dia do Senhor. Porque veja bem, tudo o que Deus criou e tudo que Deus cria é momentâneo. Tudo que Deus criou e cria é eterno. Não é como as coisas naturais que se destroem, desaparecem, que a traça, a ferrugem, corrói e acabam desaparecendo. Mas Paulo aqui em Tessalonicenses está dizendo que o espírito, alma, corpo sejam conservados. As donas de casa sabem muito bem o que é conservar, né? Colocar em conservação alguma coisa, né? Sabe a maneira de conservar alguns alimentos, né? Para que eles não possam deteriorar. Então sejam conservados íntegros. Para quê? Para o dia do Senhor. Então tudo é para Ele. A palavra diz: porque dele e para Ele são todas as coisas. Tudo é canalizado para o Senhor. Agora, qual que é a importância da alma? A alma é considerada a essência de quem somos. E tem um papel crucial na nossa vida espiritual. Jesus enfatizou o valor da alma ao perguntar em Mateus, se você quiser conferir, Mateus 16, 26, que diz assim: pois, Jesus citando, pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então Jesus foi que fez essa colocação. A alma pode ser influenciada tanto como pelo corpo, como também pelo espírito. E é essencial que ela busque a comunhão com Deus para viver de maneira correta. Então, nossos sentimentos, as nossas emoções, nossas decisões, nossa vontade tem que ser canalizada inteiramente para o Senhor. A nossa alma, ela tem que pender para o Espírito, que eleva ao Senhor. Se você pegar os Salmos, e também como Paulo citou, alegrai-vos no Senhor. Outra vez eu digo alegrai-vos. Então, quando há uma alegria, essa alegria tem que ser transportada da nossa alma para o Espírito, ao Senhor. Qual é o cuidado com a alma? Cuidar da alma é fundamental, pois ela deve resistir à natureza pecaminosa e se submeter à vontade de Deus. Cuidar da alma é fundamental, pois ela deve resistir à natureza pecaminosa e se submeter à vontade de Deus. 1 Pedro 2:11. Amados,
exóticos como peregrinos e forasteiros que sois, e vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Então há uma guerra, Então a renovação da mente e a transformação do pensamento são essenciais para alimentar a alma com a palavra de Deus. Você pegar os salmos de Davi, você vai ver que ele citou muito sobre isso. Sua alma bendizer, glorificar, exaltar o nome do Senhor. Então a renovação da mente e a transformação do pensamento são essenciais para alimentar a alma com a palavra de Deus e fortalecer a nossa relação com o nosso Deus, com o nosso Criador, com o nosso Senhor. A alma na Bíblia revela a complexidade e importância na vida espiritual. A alma é a parte que conecta com Deus e é essencial para a nossa identidade e experiências emocionais. Às vezes a gente escuta algum provérbio, gerou, né? Aquela pessoa era uma boa alma, né? Não faleceu, falou, era uma boa alma aquela pessoa. Você escutou falar isso já, né? Aquela pessoa é uma boa alma. É assim? Deixa alguns provérbios aí fora, né? De dizer, relatar como conhecer uma pessoa, das suas atitudes, do seu viver como uma boa alma. E a alma realmente revela mesmo, né, quem nós somos. Compreender a alma nos ajuda a viver de maneira mais alinhada com os princípios bíblicos, ou com a palavra do Senhor. Qual é o meu desejo? Qual é o desejo da minha alma? Pegar a palavra e procurar conhecer o Senhor. Qual que é o meu sentimento? Qual o meu querer? Então, esses são dispositivos da alma que leva a conhecer a plenitude do Espírito, que conecta com Deus, que eleva para cima e não para baixo. Antigamente nós cantávamos um canto e falava assim, que subindo e descendo nós nunca chegaremos. Subamos, subamos a Cristo, né? Cada dia mais. Então é o que nos motiva. Cristo manda que subamos mais. Olhando para o mundo, nós desceremos mais. Assim falava, né? Eu estou lembrando melhor o cântico. Porque subindo e descendo nós nunca chegaremos. Subamos, subamos, olhamos para Cristo. O que nos motiva? Qual tem sido o desejo da nossa alma? Então nós vemos que tem sido essencial na nossa vida. A alma define quem é a pessoa. Salmo 103, 1. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, a expressão, bendiga ao seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça nenhum só dos seus benefícios. E assim por diante. Então, bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Então a alma é a parte, vamos dizer, mecânica da pessoa. A criatividade, a inteligência, as emoções, as decisões, tudo se torna a vida mais que um conjunto de processos automáticos. É a função da alma. A alma é o elo
entre o corpo e o espírito. Ele fala aqui, ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Está falando da alma. A Bíblia contém muitos versículos, eu vou citar aqui, se vocês quiserem marcar, depois ler. A Bíblia contém muitos versículos que falam sobre a alma, destacando a sua importância em relação com Deus. Então aqui estão alguns versículos que eu separei aqui, que são meio significativos. Mateus 22, 37. Salmos 42, 1 e 2. Salmos 23, versículo 3. Mateus 16, 26. Eu citei agora Salmos 103, 1. Gênesis 2, 7. Salmos 62, 1. E Tiago 1, 21. Esses versículos refletem a importância da alma na vida espiritual e a necessidade de buscar a Deus de todo o coração e alma. Eles podem servir como fonte de encorajamento e reflexão espiritual. Agora, eu vou fazer uma pergunta. A alma, ela pode morrer? Sim. Se você desconecta de Deus, eu acho que sim. A alma pode morrer? A Bíblia ensina que a alma é imortal e que, embora o corpo possa morrer, a alma pode viver eternamente. Aqui estão alguns versículos que eu escrevendo, separei só dois aqui no fim. Alguns versículos que refletem essa ideia. João 11, 25, aqui está dentro dessa passagem de Jesus e Lázaro, e Romanos 6, 23. Se vocês quiserem ver, tem a chapadreira. João 11, 25, depois Romanos 6, 23. Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. Isso. Romanos 6, 23. Bem conhecido. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Então, quando nós começamos a falar, tudo o que Deus faz é eterno. Ele é o Pai da eternidade. Onde é que fala sobre isso? Isaías. Aí vai falar que Ele é conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Sobre os seus ombros estão o seu governo. Então, tudo o que Deus cria é para a eternidade. Vamos começar a focar um pouco nisso. Vamos olhar para nós mesmos. Por quanto tempo Deus, no coração dele, quando ele planejou, teve o propósito de trazer nós para essa terra, nessa era, nesse tempo, por quanto tempo você acredita que ele planejou para você viver? Sim. A eternidade. Não é verdade? Eu estou falando que tudo que Deus faz é eterno, e a Bíblia relata sobre isso, afirma que tudo aquilo que Deus faz é para a eternidade. Então temos que
começar a dizer: Senhor, abre os olhos do meu coração, abra o meu entendimento, para que eu possa compreender aquilo que está no teu coração. Isso, amém. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Então, o que Deus revela, o que Deus traz à luz, fixado, selado para a eternidade. Bom, vamos continuar, agora nós vamos comentar um pouco mais. A Bíblia ensina que a alma é imortal. Agora, foi dito que ela é imortal, mas agora eu vou voltar que depois ela pode morrer. Quando que essa alma pode morrer? Aqui estão alguns versículos que abordam essa questão. Quem pode abrir para mim Daniel 12:2? Rapidinho. Pode ler. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e despesa eterna. Então, quem está na atualização? Essa tradução é? Vê atualizada para mim. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então, quando Cristo vier em plenitude, a palavra fala que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, mas depois todos vão ressuscitar, uns para reinar com Cristo e outros para ter morte eterna. Aí sim, essas almas que vão ficar sem salvação, que não foram salvos, elas serão mortas, terão condenação eterna. Então isso é exclusividade do Senhor. Mas para os filhos, para o seu povo, para aqueles que morreram em Cristo, vão ressuscitar e vão reinar juntamente com Cristo. Mateus 25:31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. É verdade? Quando ele relatou-se, quando estava com Marta e Maria lá, que Lázaro tinha morrido, fazia 4 dias, e elas estavam assim, já dizendo: olha, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido. As duas se referiram, né, a Jesus com essa mesma colocação. Mas Jesus falou assim: olha, Marta, Maria, eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Crês nisso? Elas, por sua vez, disseram: sim, Senhor, nós cremos que no último dia ele vai ressuscitar, né, na sua glória. Mas Jesus não estava falando para o tempo que está para chegar. Jesus está falando para o momento. Esse Deus que nós servimos é o Deus de agora. Amém. É o Deus do presente. Amém. É o Deus que é a ressurreição e que é essa vida. Então, eu vou terminar com 1 Tessalonicenses 5:23.
todo o vosso ser, espírito, alma e corpo, sejam conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, tudo tem que estar canalizado para o Senhor. Tudo. Nada do que Deus criou pode desaparecer sem a permissão dele. Verdade? Nada. Mas tudo que ele criou pode permanecer. Amém. Deixa eu, antes de encerrar, deixa eu ver se eu marquei aqui. Lucas 9, do versículo 23 em diante. 23 até o 27. Diz assim: dizia a todos, Jesus falando: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia e tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e vier perder ou causar dano a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na glória e na do Pai e dos seus anjos. Versículo 27. Jesus: verdadeiramente vos digo, alguns dos que há aqui que se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam o reino de Deus. Para quem que Jesus estava falando aqui? Para os discípulos, não era isso? Eu vou focar no último versículo. Versículo 27. Verdadeiramente vos digo. Quer dizer, Jesus falou, está falado. Verdadeiramente vos digo, alguns dos que aqui se encontram, que estavam presentes ali, estavam falando daquele momento ali, que de maneira nenhuma, é afirmativo, é isso? De maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam o reino de Deus. Bom, e aí? Quem são essas pessoas que não morreram? Quando foi que isso aconteceu? Olha, a era do reino, o início do reino, se deu quando Jesus morreu e ressuscitou, e quando eles estavam reunidos, mais ou menos 500 irmãos que a Bíblia fala, aqueles irmãos viram o início de uma nova era do reino. Alguns dos que aqui se encontram não passarão pela morte até ter vindo chegar com o poder o reino de Deus. O início do reino foi aquele momento que Jesus morreu e ressuscitou e foi elevado ao Pai. E eles viram o rei ser elevado às alturas em meio às nuvens. E os dois anjos que apareceram, falaram: varões galileus, que vocês estão olhando para cima aí? Essa mesma nuvem que cobriu, essa mesma nuvem vai revelar a vocês novamente. Então todos aqueles discípulos que se fizeram presentes, estavam vivos, eles viram o reino chegar.
se deu início na era do reino ali. Havia já proclamações sobre o reino, que o próprio João Batista citou, né? Desses dias João Batista até agora, o reino de Deus é tomado por esforço e por violência, e todos aqueles que se esforçam se apoderam dele. Então vocês viram aqueles discípulos que estavam vivos ali, que não morreram, que estavam ali, que foi o início e começo de Pentecostes ali, né? Praticamente, eles viram o reino de Deus chegar, ter o início dessa nova era. E hoje nós fomos colocados por esse momento, por essa era, por esse tempo, por Deus. E o plano da palavra, o projeto, os propósitos de Deus não mudam. Que o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros para o dia do Senhor. Amém. Nós apropriamos das tuas verdades, Senhor. Nós recebemos a tua palavra viva dentro do nosso coração. Amém. Abra os olhos do nosso coração. Amém. Para que possamos compreender. Amém. E os nossos olhos serem desvendados e enxergarmos a grandiosidade, a glória que o Senhor já tem revelado para nós por este dia. Amém. Queremos que são tempos gloriosos, né? Amém. De andarmos no Espírito a cada dia. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus os abençoe. Amém.